Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Leremos a partir do verso 57. Implicações em ser um discípulo de Jesus. Lucas 9, a partir do verso 57, diz assim a palavra de Deus: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, inspira-nos agora na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não há nada melhor que seguir a Jesus. Essa é uma frase, é uma afirmação, é uma realidade. Não há nada melhor que seguir a Jesus. E se você está aqui nessa noite, nos acompanha, ou você já teve uma experiência com Jesus, ou você ainda terá, pois Deus certamente fala ao seu coração. Esta salvação que é presente de Deus, que veio para nos resgatar, tirar das garras do mal e do pecado, restaurar vidas, transformar cada um de nós, perdoar pecados. Isso é extraordinário. Mas é preciso ter consciência que é preciso também viver neste tempo como discípulo de Jesus Cristo. A sensação é de pessoas muitas vezes que não conseguem perceber exatamente quem é Jesus Cristo. Veja, alguns diziam que Jesus era apenas um milagreiro, que fazia muitos milagres, outro ainda era um profeta, outro ainda era um futuro rei. A ideia que parece, na realidade, há uma ilustração interessante de alguns cegos que estavam tentando identificar que animal era aquele, e era um elefante. E um pegava uma pata e chegava a uma conclusão, outro na parte da barriga e chegava a outra, outro na tromba, outro na orelha, e cada um parece que vendo um pedacinho, mas não conseguiu identificar aquele animal. Bem, com Jesus Cristo parecia que acontecia a mesma coisa. Eles ainda não haviam entendido quem era aquele que estava diante deles. E era preciso despertar os discípulos do Senhor Jesus. Lembre-se, meus irmãos, creia no Senhor Jesus e será salvo. E ponto final. Mas da salvação até chegarmos à presença do Senhor, há um tanto de vida que nós podemos chamar de santificação, vida cristã ou discipulado, que seja seguir a Jesus todos os dias de nossas vidas. E o que vimos nesse texto é algo extraordinário. 3 pessoas, em 3 circunstâncias diferentes. O primeiro, Jesus ouve que ele quer ser o seu discípulo. O segundo, Jesus convida a ser seu discípulo. O terceiro, da mesma forma, cada um dando uma justificativa, no mínimo curiosa, que nos faz refletir. Afinal, o que quer dizer ser discípulo de Jesus? Que peso tem isso para a minha vida? Afinal, como eu posso ser chamado discípulo de Jesus? Em 3 simples lições. A primeira delas, por toda parte,
Disse o homem: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele parecia animado, parecia empolgado na realidade. E ele chega para Jesus e quase que colocando Jesus ainda mais: fique tranquilo, Jesus, aonde o Senhor for, eu vou também. E muitas vezes ouvimos isso. Mas é preciso lembrar, meus irmãos, que, veja, aquele homem ainda não havia entendido o que significava dizer servir e seguir a Jesus. Pense o seguinte: ele queria ir aonde Jesus ia. Jesus não teve lugar para nascer. Tiveram que achar uma manjedoura numa estrebaria. Mais adiante, Jesus será expulso da Galileia, terra onde viveu e cresceu. Depois seria expulso ainda de Gadara, quando libertou o endemoniado lá, e vão dizer então: saia daqui. Depois de Samaria, também vai ser convidado a se retirar. Os líderes judeus não queriam que ele estivesse nem ali na terra, e o prenderam e o mataram. É interessante que, apesar disso tudo, o que aquele homem não havia entendido é que Jesus não veio para um lugar, mas para os corações e para as pessoas. E onde Jesus vai, onde ele alcança o seu amor, ali os discípulos dele devem ir também. Eu gosto de pensar como podemos pensar nisso. Abraão foi chamado para uma possibilidade, uma terra prometida. Moisés para um lugar bem definido. Paulo foi chamado para o mundo e sair de onde estava, e ele não tinha onde parar. Porque na realidade, meus irmãos, seguir a Jesus pode sim mudar a sua geografia, mas principalmente ele nos envia para alcançar corações e vidas. E era isso que ele precisava ter entendido. O segundo, Jesus convida. Eu acho extraordinário quando Jesus convida as pessoas. E acho espantoso como é que alguém diz não, ou dá uma desculpa, como esse aqui o faz. Diz o texto bíblico: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Era preciso entender o que é prioridade, o reino de Deus ou as coisas humanas. Entenda bem, naquela época, como hoje mesmo, sepultar os pais era algo muito importante. Na realidade, na cultura judaica, isso estava acima, inclusive, das obrigações religiosas. Era extremamente importante. Mas havia algo diferente ali, e Cristo sabia o que estava acontecendo. Nós apenas podemos supor algumas possibilidades. Ou ele estava pedindo um tempo, porque ele estava pensando em desistir. É aquele que diz: eu vou, mas talvez não. E este era apenas um tempo para mudar de ideia. Outra possibilidade é que ele deu uma desculpa, por mais sensata que fosse, por mais justificativa que tivesse, ainda assim era desculpa. E esse é um problema que ouvimos muito: bons motivos, boas palavras, simples desculpas. E como eu gosto sempre de lembrar, nós podemos dar qualquer justificativa, mas Deus não aceitará nenhuma desculpa nossa para deixar de segui-lo. Ou simplesmente ele queria que Jesus parasse e esperasse. Jesus estava caminhando, indo para outro lugar. Havia ainda de ter a sepultura, o sepultamento e todo o processo de funeral.
E ele mais ou menos dizia assim: Senhor Jesus, espera aí. Aos pais que criam os filhos, em alguns momentos a gente pede que os filhos façam determinada coisa e eles respondem exatamente assim: espera aí, pai. Dá uma raiva. Mas quantas vezes nós dissemos: espera aí, Deus, agora não. E provavelmente era isso que ele estava passando. Ele queria talvez cuidar das coisas do mundo. E veja, Jesus queria que ele visse o céu, as obras de Deus e o reino de Deus. Queria que visse além do que ele estava e aonde estava. Logo, logo Jesus seria morto para perdoar e para salvar, e depois ressuscitaria. Tratar das coisas do reino de Deus deve dar e capacitar a cada um de nós algumas resoluções. Algumas delas bem simples e conhecidas. Por exemplo, eu creio em Jesus e eu sigo a Jesus. Eu sou pecador, mas eu não vivo em pecado. Jesus me basta, Ele me satisfaz plenamente. Nada, absolutamente nada neste mundo pode me iludir ou distrair das coisas do reino. Ou ainda, quando Jesus chamar, eu posso e devo dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. O terceiro discípulo é ainda mais interessante. Ele diz assim: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me das do de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Alguns autores dizem que ele podia ter os mesmos motivos do anterior, mas perceba bem, o coração dele estava dividido e isso era claro. Depois do chamado de Jesus, ele ainda queria despedir. E então, meus irmãos, percebemos algo extraordinário na Bíblia. A Bíblia condena claramente os que olham para trás. Lembre-se da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Lembre-se de tantos outros que simplesmente olharam para trás, como o povo de Deus quando saiu do Egito, e muitos ficaram olhando para o Egito, sonhando com a escravidão novamente. E muitos que, tendo uma experiência com Cristo, começam a olhar para trás, para a vida, para os prazeres do mundo, como que desejando e sentindo saudade do mal e do fedor do inferno em suas vidas. Sim, seguir a Cristo implica em ir até o fim e não olhar para trás. Não havia tempo a perder. Jesus não havia tempo nenhum a perder. Aonde ele foi, o que ele fez e tantas outras coisas. Que extraordinário, porque Jesus aproveitou muito bem o seu tempo. Podemos resumir o livro do Apocalipse, um livro cheio de complexidades e outras coisas, mas que pode ser resumido da seguinte forma: persevere até o fim no amor, na obra, no reino de Jesus. Não desista, não pare, não se deixe levar. Cristo voltará. E assim, meus irmãos, precisamos entender quais são as implicações de seguir a Jesus. Veja bem, ser crente não significa ser chato. Ser crente não significa ser pesaroso, reclamão. Não significa apontar o defeito dos outros e criticar abertamente isso ou aquilo outro.
Ser crente é muito mais. John Newton, está em nossa pastoral, no boletim, foi um homem mau, em muitos aspectos. Ele era um capitão de navio de escravos, na época da escravidão, ali em Londres, e ele levava muitos da África para as Américas. Há uma estimativa que ele transportou cerca de 20.000. John Newton era um homem mau. Teve uma tempestade, e essa tempestade haveria de mudar a sua vida. Ele viu a sua vida por um fio. É interessante que ele estava diante de tantas vidas e aquilo nunca lhe foi importante, mas naquele temporal, no meio do mar, sozinho ali, ele orou a Deus e disse: ó Deus, se o Senhor me salvar, eu vou mudar de vida. E mudou. E Jesus Cristo entrou naquele coração duro e transformou o seu coração. Ele, que era um homem tão longe de Deus, tendo conhecido ao Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele. E a partir daquele momento, John Newton vai se transformar num pregador, num pastor e num homem que vai lutar contra a escravidão de uma forma extraordinária, de tal forma que vai influenciar um dos maiores legisladores abolicionistas da Inglaterra para ter leis contra famigerado ato de escravidão. Aquele homem naquele mar não tinha ideia das implicações que seria de seguir a Jesus. E aonde ele ia, ele dizia claramente: eu sou pecador, mas Jesus me amou mesmo assim. E então ele pôde escrever: preciosa graça de Jesus, porque ele entendeu as implicações de seguir a Jesus. E você? O que você tem feito? Aonde tem andado? Como você tem dedicado a sua vida ao Senhor? Podemos ouvir agora, quase que audivelmente, Jesus pedindo a cada um de nós: segue-me. E o que você responderá? Ou que desculpa você dará? Que Deus nos livre disso e nos faça seguir os seus passos.